Nós estamos numa edição especial, nem sei dizer se é Brunecast, se é Café com Destino, o que é, mas nós estamos aqui em Jerusalém. Isso aí, nós estamos na terra de Jesus, numa situação que eu nunca vi antes. Eu venho em Israel há quase 15 anos, o senhor também vem há muito tempo. Eu nunca vi Israel tão agradável, porque pouquíssimas pessoas começaram a vir. Ontem nós tivemos o batismo no Jordão, só a gente. Isso é raríssimo, né? Raríssimo, raríssimo. E a gente está muito feliz de estar em Jerusalém hoje com o Rodrigo Silva, um homem que eu escuto, que eu aprendo, que eu leio. Então vocês sabem que a gente não traz ninguém aqui que eu não respeite e admire. Então nós estamos aqui com um dos grandes especialistas em teologia e arqueologia. Ou seja, nós vamos aprender hoje sobre por que o povo judeu conseguiu superar tantos milênios de perseguição. Por que eles prosperaram tanto? Nós estamos vivendo o fim dos tempos ou não? Porque Israel é a terra santa, é a terra prometida. O que tem de especial aqui? Então prepara seu coração, porque hoje perguntas que eu não tenho coragem nem de fazer direito, ele tem de responder. Então prepara o seu coração e dê as boas-vindas para Rodrigo Silva. Obrigado, irmão, pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Realmente, Israel vazio assim é ruim para o turismo, mas para a gente que está visitando é muito bom mesmo. E essa aqui é uma terra abençoada. Foi aqui que tudo aconteceu. Então, eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, e eu sempre, por ser muito ligado à terra de Israel, eu sempre falei da superação dos judeus, mas eu falava e falo do lado de como o judeu se programou financeiramente, como o judeu sempre foi programado emocionalmente para se reinventar. Eu lembro que a maioria dos judeus, assim, com muito destaque na sociedade que eu tive a oportunidade de entrevistar, eu perguntava assim, qual o segredo de vocês sofrerem tanta perseguição e conseguirem rapidamente se levantar, por exemplo, financeiramente? Eles sempre respondiam o seguinte: nós carregamos o que mais importa dentro de uma mochila. Seja uma obra de arte, um diamante, qualquer coisa, eles não investiam em coisas que eles não pudessem carregar, justamente por causa dessa perseguição milenar que eles têm. Mas isso é uma visão empresarial do negócio. Eu quero escutar do Rodrigo Silva o seguinte: qual é a visão bíblica, espiritual sobre a superação dos judeus? Olha, para começo de conversa, sobre os judeus eu falo citando um filme que eu assisti uma vez. O filme, acho que Somos Todos Iguais, foi o título que foi adaptado em português, Something About Us. E tem um trecho desse filme em que um homem, que era um morador de rua, que foi ajudado por uma mulher muito religiosa, ele conversa com o marido dessa mulher. E no diálogo, Tiago, ele fala o seguinte: a senhora Debbie é uma mulher maravilhosa, e o marido dela é maravilhosa. E o sem-teto fala: você não está entendendo, a sua mulher é uma mulher de Deus. Ele falou: eu sei que ela é uma de Deus. Não, você não está entendendo. Ela é amada por Deus. E quando você é amado por Deus, você passa a ser importante para Satanás. Israel é um povo amado de Deus. E por isso eles se tornaram importantes para Satanás. Em que sentido? Foi talvez um dos povos mais segregados de toda a história. O antissemitismo está aí para contar a história. E olha que interessante, eu falando isso aqui, Tiago, eu já digo até iniciando com uma temática um pouco polêmica, mas eu acho que você e todo mundo que está acompanhando a gente vai entender. Eu sou negro. Eu sei o que é ter que superar a situação do racismo por ser negro. Tem ancestrais que foram escravos e tudo mais. Mas vamos pegar um pouquinho os judeus. Eu posso levar a minha luta contra o racismo a tal ponto que eu acho que só os negros que foram sofreram racismo e mais ninguém. Eu vi recentemente uma atriz falando assim: é bobagem falar de racismo contra os brancos, me provem, uma atriz famosa do Brasil, um grupo de brancos que foi discriminado e eu moderei minha opinião. É só os negros mesmo, por isso que temos que lutar por cotas, devemos lutar por direitos, devemos lutar por isso. Quando ela falou aquilo, eu falei assim: eu acho que ela nunca estudou a história dos judeus. Os judeus são brancos e sofreram racismo, sofrem até hoje, e mesmo que os meus ancestrais negros foram mortos no século XIX, ou nos Estados Unidos, ainda você tem ali na Guerra dos Direitos Civis, mas os judeus, há 70 e poucos anos atrás, tiveram 6 milhões deles mortos na câmara de gás. E você nunca viu judeu lutar por cota na sociedade, na universidade, você nunca viu judeu lutar por isso, lutar por aquilo. E, pessoal, você vê aqui um estado de Israel que você não vê uma criança israelense pedindo dinheiro no semáforo. Os maiores inventores, cientistas estão aqui. Exatamente.
Então, eu não quero com isso agora também fazer uma apologia ao sionismo, como se fosse tudo. Não, nós temos um problema com meus amigos judeus sabem disso, eu falo com eles, que infelizmente o maior judeu de todos os tempos é Jesus de Nazaré. Que muitos deles aprenderam, talvez até por causa do antissemitismo que sofreram, a falar Yeshu e não Jesus, porque é até um xingamento isso. Então tem esse problema também. Mas, de certa forma, Deus fez uma promessa para Abraão. E Deus falou, Abraão, seja fiel, que em ti serão benditos todos os povos da terra, a sua descendência e os demais. Então não é uma bênção de exclusivismo, é uma bênção através de. Deus, por causa de Abraão, abençoou Isaac, Jacó e os seus descendentes segundo a carne. E na bênção desses descendentes segundo a carne, aqueles que não são de sangue judeu também são abençoados, porque a promessa falou, em ti serão benditos todos os povos da terra. Em outras palavras, a bênção que Deus dá para os judeus não é uma bênção de exclusividade, é uma bênção que eu e você podemos participar se adotarmos a mesma fé que marcou a história desse povo. É incrível porque tem gente que mesmo que não acredita, existem coisas que você acreditando ou não, continua valendo. Por exemplo, na lei da semeadura, eu planto tomate, mas eu não acredito que vai nascer tomate, eu acho que vai nascer cenoura. Não adianta, minha opinião não importa. A partir do momento que eu plantei, o resultado vai ser aquilo que eu plantei. Ou seja, eu acreditando ou não, nota de $100 vale $100. Ah, não acredito em dinheiro. Pode rasgar, que ele continua valendo, né? Porque dinheiro é dinheiro. E na questão da bênção também é assim. As pessoas que mesmo que não acreditem, só por serem descendentes, estarem dentro dessa promessa, elas herdam essa bênção? Com certeza. Só a diferença é só o seguinte, entre receber a bênção e curtir a bênção. Tá certo? Acho que a distinção não está entre quem vai ter os frutos não vai ter o fruto, é quem vai comer o tomate com alegria. Né? O Schopenhauer dizia que há muitas pessoas que a vida delas é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então o que eu tenho que fazer é me apropriar da bênção e junto dela da sabedoria emocional e espiritual para curtir aquilo que eu tenho. Senão você pode até ter resultados, mas entre ter o resultado e usufruí-lo, tem uma distância muito grande. Há homens, por exemplo, que a meta deles era ser ricos e se tornaram multimilionários, mas nunca foram felizes. Estão lá multimilionários, mas deprimidos, com uma série de problemas e tudo mais. Então, eu acho que há uma distância abissal entre o ter e o possuir. Então, a gente não pode apenas almejar a bênção, mas também querer pedir de Deus a sabedoria para tê-la. Agora, a questão da superação fica claro. Por exemplo, que os judeus eles não foram só perseguidos ali na época do Holocausto, né? Mas também em outras situações, como na Santa Inquisição, né? E tantas outras passagens da história que a gente vê a perseguição dos judeus, e eles sempre saíam mais fortes. E agora a gente vê um Estado de Israel estabelecido, os judeus sem pedir cota, se destacando na sociedade, em tudo quanto é lugar, na ciência, na medicina, na tecnologia. A tecnologia está cheia de israelenses brilhantes. Isso faz com que eles sejam não só um Estado próspero, que Israel é um Estado rico, mas também um povo, independente de onde eles vivem, eles são um povo próspero. Essa prosperidade, inclusive essa prosperidade financeira, é fruto dessa bênção ou você acha que é algo cultural? O povo foi aprendendo a ganhar dinheiro, a fazer as coisas? Eu acho que não tem como a gente separar a bênção da questão cultural. Porque a bênção já está mesclada na cultura deles, a bênção os formou. Eu vou dar algumas informações da minha área da arqueologia que vai contribuir para essa pergunta que você fez. Aqui atrás de nós temos a cidade velha de Jerusalém. Essa cidade, pessoal, ela foi construída e destruída pelo menos umas 40 e tantas vezes na história. Os cruzados vieram aqui e destruíram a cidade, depois a reergueram. Saladino veio e destruiu a cidade, reergueu. Antes disso vieram os romanos, antes dos romanos os gregos, na época de Antíoco Epifânio. Depois, antes disso, você teve os persas, os babilônios. Ou seja, foi uma cidade que foi sempre palco e ela está aqui até hoje. Então, algumas coisas que marcam os judeus nessa bênção mesclada com cultura. A primeira coisa você apontou aí, a fé. A fé.
É interessante que Abraão, o pai dos judeus, é chamado de o pai da fé. E tem uma expressão em hebraico, Tiago, que até hoje os judeus a usam como ditado popular, que é Lech Lechá. Lech Lechá em hebraico é aquela ordem que Deus deu para Abraão, sai da tua terra. Só que no hebraico esse Lech Lechá é como se falasse assim, vai por você mesmo. Você entendeu? Vai na força, alguma gíria que eu pudesse usar assim, né? Vai, mas não vai assim, Tiago, vá. Não, é vá por você mesmo, crendo, com força, sem olhar para trás. E Abraão foi. E Abraão foi para uma terra que ele não sabia o que ele haveria de encontrar. As pessoas que já tiveram a oportunidade de vir aqui a Israel, você já veio aqui mais de 40 vezes e sabe disso, se decepcionam um pouquinho com a chamada terra que manda leite e mel. Porque eu estou falando de um país que tem 470 quilômetros do Líbano até o Egito e uns 130 do Mediterrâneo até a Jordânia. Um país menor do que a maior parte dos estados do Brasil. 63% desse país é deserto. São desertos. É o deserto do Negev, o deserto de Araba e o deserto da Judeia. Então o que eles têm de água aqui é muito pouco. O grande manancial d'água deles é o Rio Jordão, Mar da Galileia, e eles ainda vendem água para a Jordânia, um país que quase não tem água. Então você vê, a primeira coisa, fé em Deus. Segundo lugar, identidade. Você falou isso, o judeu, ele está espalhado, mas ele fala que ele é um judeu americano. Eu não conheço os brasileiros que vão para o Brasil e falam que são brasileiros americanos. O filho nasceu lá já é americano, ele até prefere, meu filho nasceu na América, né? O judeu não, em qualquer lugar ele é judeu austríaco, ele é judeu alemão, ele é judeu americano. Fé em Deus, identidade, ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele tem um pertencimento. E nessa identidade, a questão da família é muito importante para eles. É muito importante. Sabe? Tanto é que uma das características da Aliá, que é o convite para que os judeus voltem para cá, que moram nos países, quanto mais filhos você tiver aqui, mais ajuda o Estado vai ganhar, porque eles querem crescer, eles querem povoar a terra, eles sabem a quem pertencem. A história de sofrimento é passada de pai para filho, não com vitimismo. Essa é a diferença, talvez, de outros grupos que foram martirizados ou sofreram segregação. Eles passam com a ideia de superação. Tem uma história muito interessante em Israel, quando eles morreram no topo de Massada. É uma história complexa aqui, também debatível, porque foram judeus que foram mortos sem a sua vontade e no final se suicidaram, mas independente da polêmica que tem sobre essa história, eles foram massacrados pelos romanos e um dos lemas do exército é Massada nunca mais, sabe? Então, se nós pegarmos esses princípios e aplicarmos em nossa vida, minha identidade pessoal, quem eu sou, nós não sabemos, às vezes, falar nem o nome do nosso bisavô, né? E a gente já para por aí. Qual a origem que eu tenho? Saber que os meus ancestrais também cometeram erros. Por que a Bíblia não conta só coisas boas do povo de Israel? Ela também conta que o grande rei de Israel, Davi, próximo de onde a gente está aqui, ele viu uma mulher tomando banho, foi lá, adulterou com a mulher e matou o marido dela. Isso é uma coisa terrível. Seria algo que, se fosse o meu avô, eu ia esconder isso da minha namorada. Mas só que eles contam. Por quê? Mostrar que os seus ancestrais também cometeram erros. Eles pisaram na bola. Mas o erro do seu ancestral não é motivo para você errar sob a escusa de eu sou assim porque o meu pai me criou desse jeito. Não, você tem que aprender com o erro dele, tá certo? Segundo, lembrar que você tem uma ancestralidade e você tem um Deus que chamou os seus ancestrais. Identidade, perseverança, não deixar que o caos me consuma. Enfim, num resumo, o que eu aprendo de Israel, olhando toda essa história de sofrimento e superação, é que quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. É impressionante, duas coisas que me chamam a atenção nessa superação de Israel. Primeiro, a capacidade cultural deles, por exemplo, 2000 anos de diáspora, né? De 70, me corrige que você que é o historiador, 70 depois de Cristo até 1947, quando eles puderam voltar. Mais ou menos 2000 anos de diáspora. Eles não perderam a cultura, a língua, eles mantiveram o idioma. Morando fora de Israel por 2000 anos, quase 2000 anos, eles mantiveram o idioma, mantiveram a cultura, mantiveram a religião, né? Toda a tradição. Isso só é possível por causa da base familiar, né? Ou seja, a tradição oral no judaísmo é muito forte, né? Ou seja, o pai contando histórias dos seus ancestrais para os filhos.
E também, além desse aspecto cultural de preservar a cultura, o que eu acho interessante é que o judeu, ele tem a história para contar e a história real. Por exemplo, no Brasil a gente tem a dificuldade que a gente não tem muitos heróis, ou quase nenhum, para contar para os filhos. O judeu, ele fala assim, ó, nosso antepassado era um profeta chamado Eliseu. Nosso antepassado foi um homem que atravessou o mar a seco, Moisés. Ou seja, eles têm muita história para contar. Então, essa questão de origem que você estava falando mexe muito comigo, porque às vezes você não teve o pai e a mãe presente em casa, seu pai te abandonou, sua mãe não está nem aí, mas você pode começar a ser esse patriarca, essa matriarca para sua família a partir de agora. A gente tem que lembrar que o pai de Abraão não era uma bênção como ele era, mas começou de Abraão para Isaac e de Isaac para Jacó. Então é muito importante você saber que se você não teve a oportunidade de receber dos seus pais, faça você pelos teus filhos, tá bom? Agora, na vista da arqueologia, a gente visita muitos lugares aqui interessantes em Israel e muitos lugares são apontados como, ó, aqui possivelmente foi o lugar tal, aqui possivelmente foi o lugar assado. Mas na vista da arqueologia, quais são os lugares indiscutíveis aqui em Israel? Por exemplo, Mar da Galileia é indiscutível, só tem ele, não tem... Ah, mas tem um outro marzinho ali do lado também, não tem, só tem ele. Então, quais são os lugares indiscutíveis que a pessoa hoje pode visitar e saber que está visitando o mesmo lugar que Cristo passou? Nossa, boa. Aliás, eu posso te dar tantos exemplos que a gente ficaria aqui até amanhã. Vou te dar alguns principais, né? Três principais. Três principais. Quando eu venho com grupos aqui, eu sempre faço um joguinho com o pessoal. Eu falo assim, olha, pessoal, eu vou mostrar para vocês 3 tipos de coisa. Quando eu falar é tradição, é apenas um eufemismo para dizer que é mentira, ou que não tem nada a ver. Mas vamos falar que é tradição. Quando eu falar possibilidade, é como se eu falasse assim, olha, Cristo andou por aqui, mas pode ter sido 4 quilômetros para frente, 4 quilômetros. Quando eu falar X, é igual o X do mapa do tesouro. A chance arqueológica é de 95% para cima. Então, já que você citou Jesus, eu vou te dar 3 lugares assim que a gente pode falar isso aqui realmente de Jesus. Como eu falei, eu podia dar 10, 20, vou dar 3. Magdala. Em Magdala, nós temos o achado de uma sinagoga em Magdala, que é do 1º século. Então, ali é um X. Jesus, a chance de Jesus ter pregado naquela... Fica à beira do Mar da Galileia, exatamente. Cidade de onde veio Maria Magdalena. De Magdalena. E agora, em 2021, eu não vi ainda, vou ver agora, para mim também é novo, encontrar uma segunda sinagoga em Magdala do 1º século. Então, ali é um lugar que eu posso falar, Jesus pregou. E em Magdala, nessa sinagoga, encontraram uma pedra que provavelmente é uma pedra de um púlpito. Então, ali, Jesus pregou naquele púlpito. Ali ele esteve, tá certo? Não tem como falar, não, foi mais para cá. Ali ele esteve, porque fala que ele rodou as cidades. Segundo lugar que nós podemos apontar com um X, em Cafarnaum, você tem a igreja octagonal, e embaixo dessa igreja você tem uma outra igreja cristã, do período bizantino. Século IV, né? Século IV, a igreja octagonal século V, e abaixo dela você tem uma casa, e essa casa era a casa de um pescador, tá certo? E nós temos vários indícios arqueológicos que ali era a casa de Pedro. Ali Jesus esteve. Terceiro lugar. Quando ele fala embaixo, lembrando, não é minha área, mas só lembrando para vocês, está falando das camadas arqueológicas. Quanto mais embaixo, mais antigo são as descobertas. Exatamente. É para o pessoal entender assim. Vamos supor que eu tenho aqui uma cidade, aí vem a ação do tempo, guerra, terremoto, abandono, essa cidade destruída. Novas construções. Eles constroem por cima. Não é igual hoje que você passa um trator, limpa tudo. Não, eles vão construindo por cima, né? E o terceiro lugar que eu poderia falar, é interessante que muitos grupos turísticos acabam deixando esse lugar, e, nossa, me arrepia. Porque às vezes eu vejo assim, eles dão uma ênfase à Via Dolorosa, tradição, agora o pessoal já aprendeu, tradição, Via Dolorosa, que não é do tempo de Cristo, que é medieval. O pessoal passa a Via Dolorosa, faz toda a Via Dolorosa, e quando passam ali perto do Kotel, para quem está em casa, o Kotel é o famoso muro ocidental, ou Muro das Lamentações, tem o Davidson Center. Aí eu vejo às vezes os grupos passando e só apontando, ali o Davidson Center era o templo, mas não entram. Ali no Davidson Center você tem a esquina e embaixo você tem a rua original de Jerusalém, onde Jesus pisou. Esta rua, Tiago, ela inclusive, você conhece,
ela é feita de pedra calcária, e ali os sacerdotes, na época que Jerusalém neva, pessoal, nós estamos agora saindo do inverno, hoje está um dia muito gostoso, que é outra coisa boa, não está aquele sol. Se tivesse no verão, a gente não estaria tendo essa... Não está nem sol nem calor, nem sol nem frio. Está um rebatedor natural aqui, os câmeras amam, né? Mas se fosse na época do verão, eu não sei se a gente estaria fazendo essa conversa aqui. Mas na época do inverno, os sacerdotes tinham que jogar sal naquele lugar ali, que era onde o pessoal ia para levar os vendilhões do templo estavam ali. E por que eles jogavam sal ali? Para derreter a neve. Igual faz nos Estados Unidos. Eles jogavam sal para derreter a neve, porque ali ficou muito escorregadio. Não sei se nas suas vindas aqui você vê em época de chuva, é perigoso ali aquelas ruas, elas ficam lisas, igual fossem saboadas. Então, quando Jesus falou o seguinte, vós sois o sal da terra. Se o sal perde o seu sabor, de nada mais presta senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus tirou essa imagem justamente desse lugar, que é um X. E ainda nesse lugar do Davidson Center, você atravessa a esquina, você vê pedra, uma pedra enorme. Ele tem uma pedra de 8 metros, sem emenda. Lá dentro tem uma outra de 13 metros. Você vê Jesus falando com os discípulos, vejam essas pedras grandiosas que vocês estão admirados, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E lá atrás você tem a escadaria de Hulda, que são escadas originais do templo da época de Jesus. E para terminar essa resposta aqui, eu quero contar uma historinha que o Tiago talvez conheça, vou contar para o pessoal em casa. Nessas escadarias de Hulda, para mim é um X duplo ali. É um X duplo, porque Jesus subiu aquela escada. E você tem interessante que é um degrau mais largo e um mais curto. Um mais largo e um mais curto. E a gente explica às pessoas que para você subir ao templo naquela época, não foi um erro de engenharia ou de arquitetura. É porque se você tem um degrau mais largo e um mais curto, você não vai subir de qualquer maneira, você vai subir olhando para baixo, com cautela. Então você já entra de maneira submissa na esplanada do templo. E essa história que eu estou contando aqui, nos anos 70, Armstrong, não o Lou Armstrong, o trompetista, mas o Armstrong que foi à Lua, ele esteve aqui em Jerusalém. Ele era religioso. E quando ele esteve aqui, eles fizeram toda uma movimentação, porque o homem que pisou a Lua veio aqui, então ele teve um guia especial para ele, fecharam os lugares para ele visitar, o governo de Israel deu placa para ele, e ele sentou nas escadarias de Hulda, que nós estamos comentando aqui, fica pertinho de onde a gente está aqui, gente, bem ali atrás. E aí o guia explicou para ele o que eu acabei de falar para vocês aqui, né, sobre a questão do templo, que as pessoas subiam para lá, o sacrifício. Aí ele parou, pensativo, e pediu licença. Alguém falou, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu sou cristão, qual a chance de Jesus de Nazaré ter passado por essa escadaria aqui? O guia falou 100%. Uau. Quando o guia falou 100%, o Armstrong se emocionou e falou assim, obrigado. Eu estou mais emocionado de estar sentado aqui nesse lugar do que eu fiquei quando eu pisei na Lua. Uau. Isso é Jerusalém, isso é a história do nosso povo. É a minha história e a sua história. Eu costumo dizer que a pessoa ela pode ler a Bíblia em casa ou caminhar pela Bíblia em Israel também, né? A gente aprende, quando a gente vem a Israel, a gente tem essa experiência empírica de aprender fazendo, é muito especial em Israel. Agora, vamos falar um pouquinho. Tem um termo teológico que Israel é o relógio de Deus, né? E muita gente me cobra, Tiago, você tem que falar mais da volta de Jesus. Você só fala de desenvolvimento pessoal, você só fala que a pessoa tem que ser melhor, tem que falar da volta de Jesus. Eu sempre explico o seguinte, gente, existe a multiforme sabedoria de Deus. Cada um opera numa área. Tem gente que opera com milagre, eu não opero. Tem gente que opera com cura, tem gente que opera em outros dons. Ensino. Cada um opera numa área. E eu sempre falo o seguinte, olha, eu não consigo te explicar a escatologia porque não é a minha área. A escatologia é o estudo do fim dos tempos. Mas tem muita gente que eu posso indicar. Então, hoje nós vamos escutar um especialista. Nós estamos aqui no relógio de Deus. O mundo está acabando, não está. A gente está no meio dessa guerra Rússia e Ucrânia. Né? A gente está gravando aqui em Jerusalém, no meio desse conflito de Rússia e Ucrânia. Mas toda tragédia que acontece no mundo, o pessoal fala, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Covid começou 2 anos atrás, pronto, acabou o mundo. Qual é a sua visão sobre isso? Qual é a sua base teológica para o fim dos tempos? Israel é o relógio de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o fim dos tempos. Eu vou dar um resumo das 2 principais vertentes que há hoje e aí cada um decide por ela e vou falar qual que eu adoto. Tá.
Porque eu acho que a gente tem que primeiro ser honesto com as informações, não dar apenas a minha ideia, fazendo parecer que todo mundo pensa como eu. E a segunda, discordar com classe, porque há pessoas que eles querem defender as ideias deles sempre diminuindo o outro, né? Se eu acho que água é melhor do que, sei lá, do que suco, aí eu vou falar, água é melhor, aí você acha que é suco? Não, ele não entende, esse camarada é um vazio. Não precisa disso, sabe? Eu acho que não é por aí. Então vamos lá. As duas principais vertentes hoje são as seguintes. Uma delas, que é a mais popular, a mais conhecida, é a chamada vertente do dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? O dispensacionalismo é uma corrente recente. Ela começou no século XIX para cá, no finalzinho do século XVIII, para ser mais preciso, e ela começou a ganhar popularidade dentro do mundo protestante e evangélico a partir da Bíblia anotada de Scofield. Tá certo? Então você tem Darby, primeiro, que foi um teólogo que se encantou com essa ideia de Israel, centro e tudo, e as ideias dele passaram para a Bíblia de Scofield. Depois de Scofield, você tem Hal Lindsey. E Hal Lindsey vai projetar coisa mais ainda, tá certo? Quando ele escreve livro e depois filme, Deixados para Trás. E hoje eu posso dizer que talvez 70% dos evangélicos e protestantes que estão assistindo conosco hoje pensam em Israel como sendo o relógio de Deus, o dispensacionalismo como sendo o rapture, o arrebatamento da igreja, e o Armagedon como sendo uma guerra final que acontecerá aqui em Israel, no Vale do Jezreel, onde Rússia, China e outros inimigos de Israel farão uma ação contra Israel, e Israel enfrentará esse grupo juntamente com Estados Unidos e aliados. Tá, só para fazer Vamos ver um resumo. Né? Isso foi o que eu aprendi desde criança, né? Tá? Exatamente. Foi isso que eu aprendi. Inclusive agora são 3 da tarde aqui em Israel, está começando a oração dos muçulmanos. Exatamente. Provavelmente vai vazar no microfone, porque as mesquitas começam agora as orações muçulmanas. Essa foi a teologia que eu aprendi. Mas é uma coisa, antes de você falar a segunda parte, uma coisa que você falou no início me tocou muito sobre não diminuir a opinião do outro. Eu entendo que cada um acaba carregando a sua própria verdade por causa do celeiro que ele teve a vida toda. Eu vim de um celeiro, vim de um quadrado que me ensinou isso. Aí na fase adulta eu comecei a contestar algumas coisas, mas será que é assim? Em 2014 eu quebrei financeiramente, emocionalmente, tive depressão, pânico, mas depressão de verdade, pânico de verdade. Então a gente fica triste hoje e fala que é depressão. Eu falo, gente, esse pessoal não sabe o que é isso. Sei, depressão eu sei. Então, eu tive depressão de verdade. Eu quebrei financeiramente de verdade, de ser ameaçado, de falar, já era, acabou minha vida, acabou meu nome, acabou tudo. Nesse período eu falei, eu vou ler a Bíblia para desmascarar Deus. Porque se Deus fosse de verdade, eu sou crente desde criança, eu não estaria passando por isso. Então, nesse tempo de quebra que eu estava revoltado com Deus, eu queria desmascarar Deus, falei, vou ler a Bíblia para encontrar os erros. Foi aí que eu conheci a Bíblia de verdade, foi aí que vi que Deus é incontestável, foi aí que eu tive uma grande experiência com Deus, mas também aprendi outra coisa, eu aprendi a respeitar o quadrado do outro. Eu aprendi que não é porque eu acredito em uma coisa e você acredita em outra que a gente vai brigar. Porque no final das contas você tem as suas experiências, você teve a sua cultura, a sua forma de criação, a sua teologia. Então, assim, nunca valeu a pena uma pessoa bater de frente com a outra para defender sua verdade. Defenda sua verdade acendendo a luz e não gritando com a escuridão, né? Tem gente que adora gritar com a escuridão ao invés de só acender o interruptor e deixa as pessoas decidirem o que elas querem. Então, essa foi a teologia que eu aprendi, essa primeira teologia, e agora eu quero escutar a segunda versão, a segunda parte. Vou passar. Aliás, acho linda essa experiência sua, só um parênteses bem rápido aqui, que você falou da sua luta, como é que você encontrou Deus. Olha a diferença do nome Israel para Islã. Islã significa submisso a Allah, submisso a Deus. Israel é luta com Deus. Se você for olhar do politicamente correto, é melhor falar que você é da religião do submisso a Deus do que da religião do luta com Deus. Mas Deus luta conosco porque Ele sabe que a gente precisa, às vezes, ser quebrado, machucado. E nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Né? Entre o bem e o mal. E você não treina um soldado jogando xadrez com ele. Você treina um soldado colocando pancada. Então Deus, às vezes, permite a pancada. Mas nisto, aí eu já vou para a segunda explicação, uma das coisas que eu aprendi aqui em Israel, num estado que está sempre em tensão com os vizinhos, temos que eleger as nossas batalhas. Se você não brigar por nada, você vai ser uma barata tonta. Se você brigar por tudo, não vale a pena.
E no que diz respeito às ideias, no essencial, devemos ter unidade. No não essencial, podemos ter diversidade. Agora, em tudo, devemos ter caridade. Não é? Muito bom. Então, é com isso que eu procuro levar a minha teologia. Eu acho que eu fiz um bom resumo aqui do dispensacionalismo, todo mundo entendeu. Essa palavra dispensacionalismo, ela vem do grego oikonomos, ou economia, que eles acreditam que em cada época da história Deus lida com o povo de uma maneira diferente. Então, Israel no final vai ser o palco mesmo, que aqui vai ser a guerra e tudo mais. Há uma outra ideia escatológica, e para quem está nos assistindo, gente, escatologia é o ramo da teologia que fala do fim dos tempos. Tem dois tipos de escatologia. Tem a escatologia particular, que é aquela que pergunta o que acontece com você depois que você morrer. Vai para o céu, para o inferno, purgatório, dorme no pó da terra, ressuscita, reencarna. Escatologia pessoal. Escatologia geral, fim do mundo, fim dos tempos, juízo final de Deus. Falando da escatologia geral, existe uma segunda vertente que é mais antiga do que essa tão popular hoje, que é a escatologia que foi ensinada por Zwinglio, Martinho Lutero, João Calvino, os valdenses, antes deles os cátaros albingenses, e que ainda é mantida mesmo na tradição católica do credo, que Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Nessa outra escatologia, não há um espaço necessário para Israel como protagonista do fim dos tempos. Nenhum arrebatamento secreto da igreja. Há uma volta visível de Jesus, única, em que Cristo volta para buscar a sua igreja de maneira visível, triunfante, e ele vem para colocar fim ao mal. Não há essa ideia de um conflito real entre Israel e seus inimigos aqui, e é aí que Cristo volta, tá certo? Esta visão é a que eu adoto hoje, que é a ideia mais antiga da Igreja Batista. Se você pegar os batistas da época, mesmo antes de Billy Graham, se você presbiterianos, que é metodistas e outros que eu podia dizer, Wesley, né, que eu citei aqui. Agora, é interessante que essa visão, embora ela fosse mais clássica, ela é a menos falada hoje. As pessoas esperam mais o arrebatamento e esse sendo. Deixe-me pontuar uma visão discordante com muito respeito, que esta ênfase que veio de Darby e depois se acentuou com a Bíblia de Scofield, que eu falei, Tim LaHale, ela foi ganhando força progressiva, mas especialmente durante a Guerra Fria, onde era uma característica dos pregadores norte-americanos protestantes demonizar a União Soviética e valorizar os Estados Unidos como protagonistas. Os heróis do mundo são os Estados Unidos. Você vê em muitos filmes, tem filmes, por exemplo, aquele Independence Day, que fizeram agora um remake dele. Independence Day, quem que é o salvador do mundo é o presidente norte-americano. É o presidente norte-americano que pega o avião e vai com norte-americanos lá atacar, né, e destruir os aliens. Então você tem impacto profundo, quem consegue salvar o mundo são os Estados Unidos. Então é toda essa índole americana dos heróis do mundo, dos Estados Unidos, foi passada também, eu pego carona no que você falou, o ambiente que a gente é criado, como muitos dos pregadores que nós admiramos são americanos, o protestantismo que tem no Brasil veio da América, não veio da Europa, né? Então nós herdamos essa índole americana que eles são os melhores, os principais. Então quem vai salvar Israel é Estados Unidos. Contra quem? O eixo do mal, que são os soviéticos. Rússia, China. Sempre assim, né? Então eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que não pelo seguinte. Vamos falar dessa guerra que infelizmente estamos passando agora, que eu sou solidário. Eu vi cenas de crianças, até quando eu ouvi, porque infelizmente esse número é atualizável dia após dia, já havia 38 crianças mortas em Kiev. 38 crianças só em Kiev, na região de Kiev ali. Então isso é terrível. A morte de um adulto também mas quando mexe com criança, você que é pai, você entende o que eu estou falando. Agora, apesar da minha solidariedade, eu não fico buscando o Armagedon como sendo uma guerra final que vai trazer Cristo. Por um detalhe da Bíblia. Aqui em Mateus capítulo 24, existe um episódio muito interessante que é o Apocalipse dos Evangelhos. E pessoal, nós estamos justamente aqui perto do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras já pega toda essa região aqui onde a gente está aqui atrás. E o que eu estou falando aconteceu justamente aqui. Jesus estava com os discípulos ali em Jerusalém, vendo as pedras do templo. E hoje nós temos restos dessas pedras, o Tiago conhece, tem uma que mede 13,5 metros sem emenda. Sabe o que é uma pedra de calcário inteira de 13 metros sem emenda? Inteira. Aí os discípulos ficaram admirados.
com aquelas pedras. Senhor, como é magnífico! Jesus falou com eles algo que quebrou a perna deles. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso está em Mateus capítulo 24. Aí, quando os discípulos ficaram atônitos com aquilo, o verso 3 diz assim: no Monte das Oliveiras, aqui atrás. É tão interessante falar isso em Israel, porque eu não preciso de PowerPoint, né? Eu só preciso de dedo, Bíblia e dedo. Já estamos. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado. Quando aproximaram-se dele os discípulos em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas? Não ficará pedra sobre pedra. Correu no ano 70, que você já falou. E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, da consumação dos séculos? A primeira coisa, Tiago, que Jesus falou com eles é o seguinte: vede que ninguém vos engane. Se você está falando aí, está dando uma palestra, um treinamento, uma aula de coach, qualquer coisa, e o pessoal fala assim: Tiago, como é que eu faço para investir, sei lá, em criptomoedas? E você já começa falando assim: olha, cuidado para que ninguém tome o seu dinheiro. Se você já fala isso, é porque tem muito picareta na internet oferecendo ganhos fáceis. E se você fala isso antes de dar qualquer conselho, é porque realmente existem muitos falsos aí. Então ele falou assim: cuidado. Então, porque haverá falsos sinais. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora vem o ponto. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isso é o princípio das dores. E em momento não algum, é o fim ainda. Jesus falou que é uma guerra que vai marcar a volta dele. Pelo contrário, quando você vai lá em Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, é que lhes virá sob repentina destruição. Casando-se, dando-se a casamento. Exatamente. Então, o anticristo, quando ele governar, ele não vai trazer uma guerra. Ele vai trazer uma falsa paz. O mundo vai estar. Tanto é que a Bíblia fala que quando o anticristo dominar, as nações, Apocalipse capítulo 13, vão se maravilhar seguindo a besta e falando: quem é semelhante a ela? Não vai poder comprar nem vender, senão quem tem a marca do seu nome. Ora, se o anticristo vai ser um governo parcial que vai lutar contra Israel, como é que eu vejo a profecia de Apocalipse que o anticristo vai dominar o mundo inteiro? Sem que ninguém lute contra ele. Os únicos que vão estar contra o anticristo é o remanescente fiel, que nessa segunda interpretação não será tirado da terra antes, eles passarão pela grande tribulação. E alguns podem falar: mas Rodrigo, mas a Bíblia fala em Apocalipse: eu te salvarei da grande tribulação. Como é que você entende isso? Deus salvará da mesma maneira que ele salvou Noé. Deus não salvou Noé do dilúvio, tirando Noé do dilúvio, ou retirando a família de Noé antes que o dilúvio se abatesse. Colocando uma em arca. Meio às águas. Como é que Deus salvou o Tiago para estar agora um homem renovado? Foi no meio da sua tribulação. Então a tribulação não é algo que Deus impede o crente de participar. Ele salva você, fazendo você sobreviver àquilo e mais forte. Tá certo? Então é por isso que eu particularmente não vejo o Armagedon como sendo um conflito militar de Israel e Estados Unidos contra o resto do mundo, mas eu vejo o Armagedon como sendo o conflito cósmico, quando Jesus voltará nas nuvens do céu e acabará com o diabo, tá certo? E por que falo Armagedon? Interessante que Meguido, tem uma cidade chamada Meguido, que fica numa elevação, mas não é uma montanha. Ali não tem montanha. Você sabe que a planície ali do Jezreel é um grande vale, gente. Se você não vê Israel, compensa vir, né, Tiago? Ali você vê um vale tremendo. Só que a única montanha que está ali perto é o Monte do Carmelo. E você sabe que aqui em Israel, às vezes você dá o nome do local ao nome do acidente geográfico. Por exemplo, o Mar da Galileia chama-se Mar da Galileia porque fica na região da Galileia, mas ele também é chamado de Mar de Tiberíades, Mar de Knesset, que é o mar da Genezaré, que está em português. É Genezaré o nome dele, mas também é chamado de Mar da Galileia porque fica ali. O Monte Sinai é chamado de Sinai porque fica na península do Sinai, tá certo? O Jardim do Éden ficava na região do Éden. Da mesma maneira, o Monte de Meguido é um monte que fica na região de Meguido. E qual que é o monte que fica na região de Meguido? O Monte Carmelo. E o que aconteceu no Monte Carmelo? A batalha do bem contra o mal, quando Elias fez descer fogo do céu. Então eu entendo que esse final é quando a Bíblia fala que Jesus, com o sopro de sua boca, exterminará o filho da perdição. Tá certo?
Então não é como nós estamos agora escutando uma sirene, não é apenas uma situação militar humana, é a intervenção última de Deus. Agora, quer você acredite como eu estou dizendo, numa volta visível de Cristo, quer você acredite como dispensacionalista, que será um arrebatamento da igreja, tem algo que você não pode discordar de mim aqui. Sabe o quê? Você tem que estar com Cristo. Você entendeu? Você tem que amá-lo e falar, Senhor, seja por arrebatamento secreto, seja por uma vida visível, eu quero estar do lado do Senhor e não do anticristo. Essa decisão, aí você não pode mudar. Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Sempre quando eu estou com grandes teólogos, eu pergunto isso. Se eu acredito no dispensacionalismo, eu só acredito na outra versão. Se eu sou mais para o lado do calvinismo, se eu sou mais para o lado do arminiano. A minha teologia, seja ela qual for, ela vai me levar para o mesmo céu que você? Como é que você vê isso? Boa pergunta. Ou seja, se você é calvinista, eu sou arminiano. Se você acredita na volta visível de Jesus, se você acredita no arrebatamento. A gente discordando em teologias, o céu é o mesmo? Excelente pergunta você me fez. E para respondê-la, se eu tivesse um quadro negro aqui, eu ia desenhar um gráfico para ficar mais didática a resposta. Mas eu vou fazer o gesto com a mão aqui, lembrando que extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Tá certo? Então, cuidado. A Bíblia fala que Jesus era homem? Era, mas eu posso enfatizar tanto a humanidade de Jesus que eu nego a divindade dele. A Bíblia fala que Jesus era Deus? Era, mas eu posso enfatizar tanto a divindade de Jesus que eu nego que ele foi um homem, tá certo? Então, lembrando que os extremos são perigosos, vou falar de um primeiro extremo que eu posso te responder. Seria o extremo da relativização da verdade. Eu posso abrir tanto essa questão de não importam as opiniões, todos os caminhos levam a Deus, que eu posso abranger isso até para religiões não cristãs, tá certo? E a Bíblia, ela, de certa forma, ela não abre negociação. A Bíblia não fala, há muitos caminhos que conduzem a Deus. Jesus não falou assim, eu sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Não. Jesus falou, eu sou o caminho. Quando você lê isso no texto grego, é mais enfático ainda. Ego emi re rhodos, redzoe, realetheia. Eu sou o caminho, não um dos. A verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não posso colocar Jesus, Buda, Ananda Maimá, Maomé, Confúcio e outros mais no mesmo pacote, tá certo? Então é muito perigoso essa relativização da verdade. Então eu não posso assumir aqui uma espécie de relativização da verdade, senão eu vou cair numa situação muito complicada. Então, falando em termos de ortodoxia, Jesus encontrou um sujeito que era o extremo oposto do que Jesus acreditava como judeu. Porque ele oferecia sacrifício aos deuses, oferecia sacrifício a um imperador, jurava pelo nome do imperador e ainda ostentava uma águia de opressão que era a águia romana. Era um centurião romano. E quando ele falou, Senhor, meu servo está precisando de uma ajuda lá, não precisa senhor ir lá em casa não, nem sou digno que o senhor entre em minha morada. Só o fato dele fazer isso significa que ele não era convertido ao judaísmo. Aí Jesus falou o seguinte, puxa vida, alguém lá falou, olha, senhor, ajuda esse homem porque ele é amigo da gente, ele ajudou a edificar a sinagoga, mas entre ajudar a edificar a sinagoga e curar, Jesus falou o seguinte, eu não encontrei em Israel fé como desse homem. Isso é muito sério. É como se tivesse nós dois aqui agora, Tiago, dois líderes cristãos, pregando na internet, um monte de gente nos seguindo, e Jesus chega aqui e chega um muçulmano desses que estavam acabando de orar há pouco aqui, o pessoal deve ter ouvido aqueles na oração. Jesus falou o seguinte, tá bom, Tiago, parabéns, Rodrigo, mas olha, que fé desse muçulmano, hein? Imagina Jesus aqui agora, nós temos a oportunidade de fazer um podcast com Jesus. Jesus falou o seguinte, olha, eu não encontrei nem nessa sala aqui uma fé como desse muçulmano que está orando ali. Eu ia ficar morrendo de vergonha, e você também? Sem dúvida. E Jesus falou, outra situação, a mulher cananeia, Ciro-fenícia, era pagã, ela adorava deuses. Então vocês notam que Jesus quebrou muitas vezes a perna dos ortodoxos demais quando ele elogia a fé de um pagão. E ele fala, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las. Mas um dia haverá um só rebanho, um só pastor. Jesus não relativizou a verdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Mas tem alguns que estão me conhecendo, mas talvez eles estão me conhecendo por um outro nome. Talvez eles ainda não estão me reconhecendo como Jesus por culpa de vocês. Quem dizem os homens que eu sou? Uns falam que sou João Batista, outros falam que sou um profeta. Tá, e vocês? Quem vocês estão falando para eles que eu sou? Tá certo? Então, Tiago, eu entendo assim, eu tenho a minha convicção doutrinária, teológica, eu não a relativizo, mas nessa convicção doutrinária o meu papel é testemunhar para você, não convencer você, não acusar você, não ser um advogado de Deus, ser uma testemunha de Deus. E saber que se eu chegar lá no céu, guardando o sábado, e você chegar no céu guardando o domingo, que legal, nós dois estamos lá. O que eu não quero é ir para o inferno. Então, eu não vou deixar de guardar o sábado, porque o outro acha que não deve guardar o sábado, porque senão eu estou indo contra a minha consciência. Mas eu não vou achar que o céu é só para os guardadores do sábado. Você entendeu? Se eu fosse... Agora é sim, eu posso, dentro da teologia, fazer uma observação honesta e ao mesmo tempo respeitosa. Por exemplo, eu tenho dificuldade com a teologia que diz que Deus determina quem vai ser salvo e quem não vai. Calvinismo. Eu acho que isso pode trazer uma consequência meio complicada, mas eu estou questionando aquela teologia, não os que aderem a ela, que são pessoas que merecem o meu respeito. Então, eu acho que é isso que nós devemos ter, essa sensibilidade de ter firmeza naquilo que eu creio e deixar que o céu caiba. Sem diminuir o outro, né? Exatamente. Vou dar um exemplo bíblico agora para fechar de maneira didática. Eu sou judeu, creio na circuncisão, no Shabat, no templo, na vinda do Messias. Mas dentro da minha teologia tem espaço para o centurião, que não crê em nada do que eu creio, para a mulher cananeia, que não crê em nada do que eu tenho, até num demoniado de Gadara, que era também de uma cidade pagã. Então Jesus não relativizou o judaísmo, mas ele abraçou pessoas que não tinham nada a ver com o judaísmo. Agora, para a gente caminhar para o fim, infelizmente, está escurecendo em Jerusalém, né? É verdade. Uma pessoa que não tem contato com a Bíblia hoje, porque isso tudo que a gente falou aqui é complexo até para quem está claro. até para quem está muito tempo em contato com o Evangelho, com a Bíblia. Uma pessoa que não tem contato nenhum com a Bíblia, qual o conselho que você daria? Por onde começa? Qual o melhor caminho para a pessoa começar a entender um pouco mais desse novo mundo que é o mundo bíblico? Eu costumo falar o seguinte, olha, a Bíblia está dando certo há 2000 anos. É verdade. Eu vou pela estatística. Mais de 2000 anos, né? É mais de 2000 anos. A nossa Bíblia tem 2000 anos, mas a dos judeus começou bem antes. Há milênios está dando certo, entendeu? E outra coisa, em nenhum lugar os princípios que dão certo aqui são proibidos. Honrar pai e mãe é bonito em qualquer lugar. Lá no Japão é bonito. Falar a verdade não é proibido em nenhum lugar. Em qualquer lugar você pode falar a verdade. Ou seja, tudo que é um princípio milenar está dando certo e não é proibido em lugar nenhum. Todo mundo reconhece as vantagens que isso traz. Então, qual o conselho que o Rodrigo dá hoje para quem está começando agora a trilhar esse caminho bíblico? Ótimo, excelente. E eu estou notando que as pessoas estão cada vez com mais sede da palavra de Deus. Isso é muito, muito legal. E eles veem coisas. Você falou que você fala muito na área de crescimento pessoal, essa coisa toda, mas você é um cristão, você não nega a Bíblia. Quando no santuário a pessoa ia levar o cordeiro para ser sacrificado, ele tinha que colocar a mão sobre o animal, ele tinha que verbalizar, confessar o pecado dele. Aí eu vou no psicólogo hoje, ele fala como é que é importante verbalizar o sentimento. Já estava lá atrás. A questão de honrar o pai e a mãe, a questão de... Deus falou o seguinte, cuidado com o erro dos seus pais, porque passam de pai para filho, essa coisa toda. Então esse livro, ele muda as pessoas. Então vamos lá. A minha sugestão, você não conhece nada de Bíblia, você nunca leu nada, comece lendo o Evangelho de Marcos. Tá certo? Gente, o Tiago já pediu desculpa, nós estamos falando que esses barulhos são normais, nós estamos em Jerusalém. Está no meio da cidade. Tá e fique tranquilo, mas fique tranquilo, não é nenhuma bomba, não é nenhum ataque, não. É porque nós estamos perto de uma zona de hospital. Aqui tem um hospital, inclusive, a gente estava falando aqui, que foi construída pela ancestral, pela Vitória Augusta, do rei Charles, né? Rei não, já estou colocando o nome como rei, o príncipe Charles, né? Já matei a Elizabeth. Então aqui tem muito hospital de caridade, vocês vão ver muito barulho de ambulância, tá certo? Mas voltando ao que eu estava falando, comece a estudar a Bíblia pelo Evangelho de Marcos, porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Eu sei que pra gente coloca aqui é Mateus, mas foi Marcos.
E Marcos foi escrito com uma linguagem mais infantil. Uma curiosidade que muita gente não sabe, Marcos, na verdade, é de autoria de Pedro. Muita gente fala o seguinte, Pedro podia tanto ter escrito um evangelho, ele escreveu, porque Papias fala o seguinte, Pedro falava, Marcos escrevia. E Marcos escreveu, provavelmente, tendo Pedro como seu mentor. Já falamos de mentoria hoje. Então comece por Marcos, tá bom? Vá lendo o evangelho de Marcos, etc. Depois que você lê Marcos, aí você pode ler João, que é um pouco mais filosófico. Depois que você lê os evangelhos, você pode começar o Gênesis. Eu até coloquei, Tiago, acho que não tem problema falar o seguinte, eu lancei na internet uma Bíblia, como é que chama? Um planner da Bíblia em linguagem cronológica, tem muita gente fazendo, tá certo? Você pode começar em linguagem cronológica. Que legal. Você lê o Gênesis, depois você vai para Jó, volta para o Gênesis, você vai ler os Salmos juntos com os profetas, tá certo? Depois eu peço a Laura para deixar o link aí. Você baixa lá o PDF, é fácil e tudo. E aí você pode ir aperfeiçoando um pouquinho mais. Outra coisa que você pode fazer, depois dessas leituras, é adquirir várias Bíblias. Hoje nem precisa comprar, você vai na internet, você baixa lá versões no Google, tem um monte de Bíblia. Você pega uma Bíblia mais moderna, por quê? Você não sabe grego, não sabe hebraico. E às vezes a leitura do mesmo texto numa linguagem diferente vai dar uma noção melhor para você. Você pode usar as paráfrases, como a Bíblia, a Mensagem, para você ter uma noção maior. Agora que você já tem uma ideia da história, você quer se aprofundar doutrinariamente na Bíblia. Outra coisa que você pode fazer, se você tiver em inglês, se você lê inglês, você coloca no Google assim, Bible Hub, H-U-B, você tem vários comentários de graça ali, todos em inglês. Tem a Bíblia em hebraico e grego. E para fechar essa minha sugestão aqui de como estudar a Bíblia, coloque no seu planejamento uma vinda para Israel, tá bom? De alguma maneira, pegue, porque quando você está aqui, você vai ver a Bíblia 3D. Olha, só no nosso bate-papo aqui, quanta coisa eu falei assim, olha, aconteceu ali atrás. Se você já sentiu a didática da coisa só apontando, imagina você vindo aqui, viu? Eu acho que vale a pena. Você traz grupos para cá também. Eu sei que você está com cento e poucas pessoas. Gente, venha com o Tiago, viu? Vê como é que ele faz para vir para cá. Se você quiser vir comigo, venha comigo também. Não importa com quem você vem. Você vai aprender muito. Nesse lugar aqui, você vai ler a Bíblia 3D. Não vai precisar de PowerPoint, vai precisar apenas de PowerPoint. É isso aí, nós recebemos Rodrigo Silva, que bate-papo excepcional. Não deixa agora de printar, subir esse print aí no seu stories do Instagram, pega o link de onde você está assistindo, se é no Spotify, você não está vendo, infelizmente, você está ouvindo no Spotify, você não está vendo essa vista. Se você está no YouTube, você pega o link e manda para todo mundo também, porque foi excepcional. Rodrigo Silva, obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, você é um homem abençoado. Amém. E muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Paz e prosperidade, pessoal. Shalom. Falamos junto, shalom. Pior foi, sem combinar.